Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre geometria analítica, retomando ideias, aulas 13 e 14. O primeiro elemento que nós vamos rever são as retas no plano cartesiano. Então, ele dá para você aí um plano cartesiano com uma reta oblíqua e ele fala aqui sobre o coeficiente angular, ou seja, é o número que está relacionado ao ângulo de abertura que essa reta forma com o eixo x, ó. Pode ver que aqui é paralelo ao eixo x, então esse grau de abertura seria o mesmo que este. E ele pode ser calculado através da tangente deste ângulo. Por quê? Se eu ficar aqui neste ponto, para eu calcular esse ângulo de abertura, eu poderia usar cateto oposto dividido por cateto adjacente, e isso é a nossa tangente. Ele dá também para vocês a equação fundamental, que nada mais é do que essa tangente sendo multiplicada em cruz, ó, repara. O m foi multiplicado aqui, ó, por quanto você andou em x, tá vendo? E o y aqui, quanto você andou em y, foi multiplicado por 1, porque embaixo do m tem o número 1. Então, fica aqui a nossa equação fundamental. Se eu souber calcular o coeficiente angular, automaticamente já saberei formar a equação fundamental da reta. Eu fiz o cálculo aqui, coloquei uns números no exemplo de vocês. Então, o ponto A, ó, é 3 e 1, o ponto B, 5 e 5. Quanto eu andei aqui em Y? Eu andei saindo do ponto B, 5 menos 1, eu andei 4, tá vendo? E, de novo, se eu sair do ponto B em Y, em X eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, é 5 menos 3, olha lá. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, o coeficiente angular dessa reta seria 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui por um ponto, ó. Eu vou escolher o ponto A e vou substituir, ó. Peguei o 1, coloquei no y0. Peguei o 3, coloquei no x0. A partir da equação fundamental, se eu fizer aqui a distributiva, eu já acho automaticamente a equação reduzida. E se eu quiser depois, eu posso igualar tudo a zero e também já acharia a equação geral. Ele fala uma informação também importante para vocês, é que caso essa reta R seja perpendicular ao eixo X, não existe equação reduzida da reta. Então, ao fazer isso aqui nesse cantinho, ó, essa equação seria assim, pessoal, vertical, tá vendo? E ela forma com o eixo X 90 graus. E por isso que ela não tem uma equação reduzida, porque não existe tangente relacionada ao ângulo de 90 graus. Depois ele fala sobre posições relativas entre duas retas no plano cartesiano. Fala dessa equação, dessas retas na forma reduzida, y igual. Esse MR é o coeficiente angular que multiplica o x, mais o QR, que é o coeficiente linear. O coeficiente linear é onde ela corta no eixo y, tá bem? Então, eu tenho essas duas retinhas, a R e a S, se elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. E eu posso ver isso através das equações da reta, multiplicando os coeficientes angulares e esse resultado dando menos 1. Olha um exemplo. Peguei duas retinhas, multipliquei os coeficientes angulares, que é o número que multiplica o x. Se ele der menos 1, elas são perpendiculares. O outro é se elas são paralelas distintas, ou seja, o coeficiente angular será igual, mas o linear diferente. Então, ó, peguei essas duas retas, eu sei que são paralelas distintas, porque o número que multiplica o x aqui na reduzida, tá vendo? É o coeficiente angular, e ele é igual. Então, elas são paralelas distintas, por causa que o coeficiente angular é igual e o linear diferente. Se tudo fosse igual, gente, ela seria paralela coincidente, é quando uma está sobre a outra. E aí, gente, tanto o angular quanto o linear tem que ser o mesmo número. Distância entre ponto e reta. Vamos relembrar essa fórmula e como que ela é usada para descobrir essa distância desse pontinho no plano cartesiano até uma reta qualquer. Lembrando que tem que formar um ângulo de 90 graus, porque distância a gente sempre mede num ponto reto, tá bem?
Dei um exemplo aqui, peguei um ponto e peguei uma reta. Mas o que é o principal? Essa reta, ela tem que estar na equação geral. Porque na equação geral, eu tenho o A, que é um número que multiplica o X, o B, que é o número que multiplica o Y, e o C, que é o termo sozinho aqui da minha formulazinha. Substituindo, ó, o A substitui por 5. O x0 é o endereço do ponto. O B é o número que multiplica o y na equação. O y0, o endereço do ponto. E o último é o C. Cuidado que aqui em cima está em módulo. Então, depois, caso o resultado aqui tenha dado negativo, do mesmo jeito, no final será positivo, porque é módulo. Embaixo é o A da sua equação ao quadrado mais B ao quadrado dentro da raiz. Nesse caso aqui, deu uma fração irredutível e eu não fiz essa divisão, porque não é necessário. O próximo, falando sobre circunferência. O que eu fiz? Peguei o exemplo de vocês e coloquei números no valor de A e B. A equação da circunferência, ela vem escrita dessa maneira. E no de vocês, aqui está como A e aqui como B. Esse A e B é o endereço do centro da circunferência. Então, aqui em X, ó, o centro dessa circunferência, o endereço do A é 3, substituir. O B, que está aí no exemplo de vocês, é o endereço em Y, então, substituir. O Rzinho aqui, gente, é de raio, ou seja, da distância aqui desse centro até um ponto da sua circunferência. E, no caso, você também poderá substituir quando for fazer os exercícios. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Façam os exercícios e depois a correção.